não existem especialistas em Bitcoin. Todos nós vivemos um experimento monetário fantástico que é o Bitcoin, mas ainda assim, todo mundo que se arrisca a dizer para onde a gente vai é um mero de um chute. Fala pessoal, aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes dos mercados financeiro e cripto, aqui é o lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Então, pessoal, esse é mais um Alter Talks. Cara, e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem uma relevância gigante para mim, né? Eu que venho lá desse meio acadêmico, meio de educação, hoje falar com um educador, falar com um influencer, falar com uma das figuras mais importantes do mercado, cripto, sobre influência, né, e principalmente sobre educação do investidor. William Ribeiro com a gente aqui no Alter Talks. Cara, obrigado, William, parceiro também do Vinícius, do Felipe, parceiro do Alter Talks, parceiro do Walter. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de chegar. Cara, muita coisa em comum. Obrigado pela tua presença, meu amigo. Cara, que apresentação. Acho que nem minha mãe me apresentaria desse jeito aí. Obrigado pelas honras da casa e obrigado também pelo convite. Contem sempre comigo, que sempre que a gente puder estar disseminando a educação financeira, passando conhecimentos, bons conhecimentos, principalmente no mercado cripto, né, que tem muito oba-oba, tem muito negócio escuso. Então, o que a gente puder fazer para contribuir com o conhecimento das pessoas, estamos por aqui, meu amigo. Obrigado, pessoal da Alter, aí, pelo convite. O William, ele denuncia o sotaque, né? Acho que todo quem estiver escutando vai saber que ele é de Minas, dá para escutar de longe. Mas eu queria aproveitar esse gancho e perguntar um pouquinho, William, você contar um pouquinho da sua história. Você tem um background de empreendedorismo, acho que agora você também, na parte de educação, também tem muito a ver com empreendedorismo. Eu queria escutar um pouco, né? Um breve resumo de como que você construiu a tua vida, como é que você veio parar, mexer com cripto um pouquinho também, e tudo mais. Beleza, você falou do sotaque, é engraçado. Eu vou para São Paulo, ou você tá no Rio também, Vinícius? Eu tô no Rio, mas eu sou paulista. Então, para vocês eu sou mineiro. Sotaque paulista dele ainda não perdi ainda. Pro paulista e pro carioca eu sou mineiro. Eu vou para Belo Horizonte, eu sou paulista, cara. Então é bizarro isso. A gente tá bem próximo de São Paulo aqui, então dá umas rateadas aí, uns sotaques meio diferentes, uma língua meio alienígena. Mas assim, cara, aconteceu. Eu entrei pro mundo do empreendedorismo em 2000, no final do ano 2000, assim que eu terminei o curso técnico de eletrônica. O Felipe estava dizendo aqui também, é um técnico também. E eu tinha 17 anos, hoje faz mais de 20 anos que eu empreendo, sabe? E eu abri uma indústria de fabricação de produtos eletrônicos e o carro-chefe da empresa sempre foi relógio de ponto, controladores de acesso, equipamentos para identificação e controle de assiduidade. A empresa vai bem até hoje, na verdade, talvez até melhor do que depois que eu saí de lá em 2015. Não sei se o problema era eu. Talvez a criatura fica maior do que o criador, e isso é muito legal, né? Mas assim, chegou um certo momento que eu sempre gostei muito, o que me traz muita satisfação hoje de ser educador financeiro é poder realmente mudar, pelo menos um pedacinho da realidade do que a gente consegue alcançar, né? O educador financeiro é como se fosse um nutricionista, né? Ele não tem o poder de fazer ninguém emagrecer, mas o cara que está ouvindo e pega aquela dica, ele tem o poder de aplicar aquilo na vida dele e ele, sim, ser o detentor de todo o mérito da transformação na vida dele, né? A gente só dá um insight, alguma luz inicial ali. Só que 2015 foi um ano horrível, né? Agora nem é mais comparado com o que a gente está vivendo hoje, mas 2015 fecharam 2 milhões de empresas no Brasil, cara. E só da gente ter sobrevivido já foi lucro. 2015, a gente falando de investimentos, né? Naquela época, Selic e você ganhando na casa de 2 dígitos na renda fixa. Eu comprei um IPCA pagando IPCA mais 8%, então ganhei bastante dinheiro na marcação a mercado depois que caiu bastante, sabe? Mas 2015 foi um ano muito ruim porque eu cuidava da engenharia da empresa. Então comecei eu fazendo os relógios e é uma empresa familiar, né? Meu irmão fazia, né? Hoje ele não faz mais, fazia o software de ponto. Meu irmão tá na empresa, ele que gera a empresa hoje, né?
E ele fazia o software, eu fazia o hardware completo do produto. Só que em 2015 não tinha nada para fazer, cara. Você tinha que malemar, como se diz aqui em Minas, né? Você sobreviver mesmo. Assim como é exatamente o que a gente está vivendo hoje para muitas empresas, né? E aquela realidade de você ter que fazer um produto, de você não poder criar mais nada, pela conjuntura da empresa e econômica no Brasil também, né? E também de você, cara, o que você pode colocar num relógio de ponto que você vai encantar o seu cliente ou ele vai comprar mais? Nada. Relógio de ponto é uma... Eu brinco que é uma transportadora. É um commodity, exatamente, commodity. Você pode pintar de ouro, vai ser custo, na verdade. Se pintar de ouro, vai ser custo. É igual a transportadora. O que transportadora pode fazer diferente? Nada. Ela tem que chegar mais rápido, ela tem que entregar o produto íntegro, né? E tem que ser barato. Não tem mais nada, nenhum atributo que você pode criar. Tudo é custo. Então, 2015 foi o nascimento do meu primeiro filho e eu fiquei doido mesmo, cara. Assim, a ponto de o coração dar umas batedeiras, você não conseguia respirar. Aí eu me demiti da minha própria empresa em 2015. Acho que o meu filho contribuiu muito nesse processo de enlouquecimento aí. Mas hoje eu acho que eu sou muito mais satisfeito com relação... Lógico que a gente procura, o pessoal fala, você não tem saudade da empresa? Fala, cara, eu tenho saudade de uma época que não volta mais. É igual, não sei se vocês... o pessoal os saudosistas que gostam de Atari, né? Fala, cara, você tem saudade do Atari? Eu tenho saudade quando eu jogava Atari. Se colocar na minha frente hoje é uma porcaria, cara. Quem consegue jogar Atari? O cara tem que ser muito saudosista mesmo para jogar Atari. Então, com essa jornada de educação financeira, eu pude, primeiro, preservar minha família. Hoje eu sou muito mais amigo do meu irmão do que eu quando era na empresa. Porque ele cuidava do comercial e eu cuidava da engenharia. Eu costumo dizer assim, a engenharia promete e não entrega, o comercial vende o que não tem. Aí você imagina que beleza que fica. O almoço de domingo na casa da mamãe, não, então, era aquela festa, né? É isso, cara. É isso. E quem nunca viveu isso, o cara fala assim, você tem que separar o pessoal do profissional, como diria o Faustão, né? Cara, não tem botãozinho, você é ser humano. Você brigou em casa, você vai levar para a empresa, ele brigou na empresa, você vai levar para casa. Hoje o meu irmão é padrinho dos meus filhos, a gente encontra... Família é sagrado, cara. A gente encontra para tomar cerveja, para falar besteira, para xingar político, que é coisa de família, né? Mas hoje eu sou muito realizado porque, cara, é impressionante as coisas que a gente recebe no direct, né, nos comentários dos vídeos. As pessoas falando, cara, por exemplo, você falava tanto de reserva de emergência, eu pude ver essa realidade, essa necessidade. Agora, graças a Deus, eu ouvi você falar e veio a pandemia que ninguém previa, mas eu tinha um dinheirinho guardado. Então, essas coisas assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava lá na época da RW Tech. Eu sou financeiramente independente, então não dependeria de estar aqui trabalhando até uma hora dessas. Só que não parece trabalho. É uma delícia fazer o que eu faço, porque a gente sente realmente que a gente ajuda algumas pessoas, muitas pessoas, né? Através de bons conhecimentos de educação financeira. Agora, tem uma coisa na tua trajetória que eu fiquei na dúvida, eu assisti vários, né, vídeos pesquisando até para fechar, a gente sempre fecha um roteiro antes, enfim. E uma curiosidade, o William foi um dos poucos, eu diria o primeiro que não quis ver o roteiro antes da gravação, então assim, tá tudo sendo colocado aqui para ele, né, sem spoiler, né, quem sabe aqui das perguntas, e obviamente a gente não faz todas as perguntas, isso é só para guiar a gente vai no flow mesmo, né, da conversa, mas isso foi interessantíssimo, você me falou, cara, não quero ler as perguntas não, que eu gosto de ir, né, na tocada mesmo, é meu estilo, improvisando, e eu adorei. Mas uma coisa que, pesquisando ali, eu fiquei curioso, né, você é um cara jovem, né, que começou muito cedo, mas isso já estava em você, quer dizer, essa parte de comunicação, porque o cara quando vem com uma... Né, o cara fez jornalismo, o cara já era, né, apresentador de festa, já lidava com arte. Cara, não, você era um cara técnico, e mais, você era um cara da parte da engenharia mesmo, bruta, chão de fábrica, né? Mas isso já estava lá? Ou foi uma virada de chave, assim, de repente, eu era um cara sério e de repente, meu irmão, quer saber? Como é que foi esse lance? Não, a zoeira sempre esteve presente, né? Mas assim, cara, foi um processo que eu descobri assim, eu comecei a escrever sobre educação financeira, primeiro para um blogzinho que eu tinha, que era o Minha Vida Nova, depois eu
eu fui escrever pro Dinheirama, que é do amigo Conrado Navarro, que está aqui pertinho de mim, aqui em Itajubá. Só que eu começava a olhar, eu falava assim, cara, os meus artigos devem ser bem ruins, né? Tem pouco engajamento. Aí eu olhar artigos de pessoas de renome que eu admiro até hoje, né? Você não tava tendo engajamento também. Você fala, caramba, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui. Falei, não é fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que eu vou conseguir que as pessoas tomem atenção, dê atenção devida ao dinheiro, como ele deveria ter. A gente deveria aprender na escola e não aprende, né? Aí eu olhando, falei, pô... E esse insight me veio, cara, quando eu vou lançar um livro, eu já terminei a escrita dele, né? Vai sair esse ano ainda pela Alta Books, eu falo dessa história nele. Eu achava que história de escola, sabe? Quando a gente aprende história, eu achava que era uma porcaria, cara. Eu falei, cara, eu odeio história. Aí você vai assistir uns documentários no Discovery, no History, você fala, cara, não era eu que não gostava de história, eu não gostava da porcaria do jeito que me ensinavam. Modelo, né? Cara? O que aconteceu em 1808? Fala, dane-se você, 1808, todo mundo, o que eu tenho, o que vai mudar minha vida, cara? Né? E dinheiro é a mesma coisa. O que a gente tava fazendo? O que todo mundo faz, o que é a Selic? A Selic, fala, cara, todo mundo deveria querer saber o que é a Selic, mas imagina a situação. A gente tá falando hoje aqui 8 horas da noite. Você tá cansado do serviço, cara. Você não vai querer sentar para assistir uma aula, via de regra, né? Lógico que tem públicos e públicos, mas via de regra, o afegão médio, você não vai querer sentar e assistir uma aula, cara. Você vai querer tudo, menos assistir uma aula. Então eu comecei a falar, pô, mas se eu trouxer esse gancho do humor, eu consigo fazer mais pessoas assistirem. Então o algoritmo do YouTube recomenda o meu vídeo para alguém, a pessoa pega, dá umas risadas do caipira aqui, e daqui a pouco o cara tá aprendendo sem doer, sabe? Sem machucar. Você perguntou se já estava em mim, cara, dá uma olhada, não façam isso, por favor, eu tô falando, mas não façam. Não vejam os primeiros vídeos do canal. É lamentável, cara. É uma coisa bizonha. Mas é tentativa e erro, né, meu amigo? Porque é isso aí, você está construindo, cara. Você está construindo, né? A linguagem, e não é uma linguagem fácil, tá? Para quem é acadêmico, por exemplo, para quem está ali todo dia. Você está falando, eu estou aqui, mas eu estou com 2, 3 turmas de MBA aberta aqui, a gente como coordenador de curso de MBA de finanças, fico aqui, fico lá, dou uma olhada, obviamente agora eu estou gravando, mas o tempo inteiro a gente está também ali dando assessoria a aluno. E eu concordo com você, a parte mais difícil, né, é pegar o afegão médio, né, que está lá na labuta, né, durante a semana inteira e falar para ele, olha, de 7h15 às 10h15 você vai ter uma aula hoje de orçamento empresarial, entendeu? De planejamento tributário, né? E se esse negócio não tiver, né, ali um modelo muito claro, né, de como ele vai usar essa informação amanhã na vida dele, esquece. Entendeu? Ele vai fazer como ele faria qualquer outra coisa que ele não tem a menor vontade de fazer e que meio que é obrigado, porque o mercado dita que tem que ser assim, né? Então essa alteração de mindset que você usa é algo complicadíssimo. Você vai passar hoje isso para docente dentro dessa esfera? É complicado, cara. Não, para você ter uma ideia, para fazer um roteiro que é a Selic, eu brinco que a gente faz em 3 minutos. Só que ninguém vai assistir a porcaria do vídeo. Verdade. Então o trabalho que a gente tem hoje aqui, hoje tem roteiristas aqui junto comigo, tem muitos vídeos que são roteiros meus, tem outros que são dos roteiristas, e a dificuldade que eu tenho para treinar esse pessoal, porque, cara, se vocês... Primeiro que tem a técnica do YouTube, né? Se vocês quiserem, a gente pode, na sequência, falar disso. Mas o mais importante, é muito difícil fazer fácil. Fazer fácil é muito difícil, ou seja, a gente se ferra do lado de cá para que a pessoa que está assistindo do lado de lá, ela tenha condição de falar, pô, entendi isso aí. E é uma pretensão enorme da nossa parte. Às vezes pega para falar de opções, de Bitcoin mesmo, que é um assunto talvez o mais complexo de todos. Eu diria até que não existem especialistas em Bitcoin. Todos nós vivemos um experimento monetário fantástico que é o Bitcoin, mas ainda assim todo mundo que se arrisca a dizer para onde a gente vai é um mero de um chute, né? Porque é um experimento monetário sensacional, mas ainda nós somos cobaias desse experimento, né? Depois de milênios usando moeda do Estado, pela primeira vez a gente tem a oportunidade de contar com uma moeda descentralizada, que não precisa de um Estado para garantir nada, né? No Banco Central para garantir nada. Então, esse processo de descomplicar, que eu acho que é o valor principal nosso aqui, que é
quebrar a cabeça, fazer as coisas acontecerem, descomplicar, falar de uma linguagem como se o pessoal brinca, né? Fala, pô, meu hobby aqui domingão é ligar o seu vídeo e acender a churrasqueira. O cara fala isso pra gente, porque a proximidade, eu falo do jeito que eu tenho que falar mesmo, do jeito que o cara tivesse aqui do meu lado, sabe? Então, eu acho que tudo isso faz sentido pra gente fazer esse assunto que é tão complexo, mas a complexidade do assunto de finanças pessoais, ele tem mais a ver com a nossa carência mesmo de fundamentação de base, né? Eu vou comentar isso, essa lacuna gigante que existe lá, como você falou, da base, entendeu? Eu tenho primos que hoje até moram na Alemanha, sempre estudaram na escola alemã, eu morava no Rio, eles em São Paulo, estudavam lá numa escola alemã específica, e eu lembro muito, assim, da gente moleque que eu falo sei lá, 6, 7 anos de idade, e eles tinham, durante as férias, eles vinham para o Rio, a gente passava férias junto na casa da minha avó, enquanto eu estava indo para a praia, etc., eles tinham, às vezes, um horáriozinho que eles ficavam ali fazendo exercício, e um dos exercícios de férias era pautar a fazer, na verdade, o orçamento familiar das férias da família. Então, tudo que os pais gastavam, eles entregavam para as crianças anotavam e iam tabelando, tabelinha, tá? Não existia computador, né? Tabelinha ali, para apresentar isso quando regressassem, né? E isso ser comparado ao fluxo mensal, né? Eu imagino, né? Ao fluxo mensal, e aí eles conseguiam, os professores, cara, criança com 5, 6, 7 anos de idade fazendo isso, entendeu? Fazendo orçamento de férias, batendo, né, o projetado com o realizado, não com essa linguagem, Sim, sabe? sim. É um avanço, cara, cultural, né, que a gente vai aprender muito mal e porcamente, tomando na cabeça, depois sai da casa dos pais, leva todo o modelinho de papai e mamãe para a vida adulta, e aí a gente percebe que o cenário é outro, que a nossa vida é diferente da vida deles, né, e que a coisa não se encaixa e a gente vai ter que aprender tudo de novo. E aí bate, né, meu amigo? Aí bate a lacuna, né, gigante da educação dentro dessa esfera, e não tem outro jeito. Você provavelmente, muito provavelmente, em algum momento da sua vida você vai acabar aprendendo na dor, e aí já puxa esse gancho. Cara, assistindo um vídeo, você fala que em alguns momentos da tua vida também, até por empreender, né, a coisa não foi tão bacana assim, né, que chegou a usar cheque especial mesmo no cotidiano da vida, etc., mesmo tendo a noção de que isso era nocivo. Aí eu te pergunto, dá mais propriedade para o educador financeiro quando ele vive seus próprios perrengues? Você chega com mais, olha, eu já passei por isso, né, a coisa aconteceu comigo. É vivência na real? Como é que é para você? Olha, eu precisei do meu pai na época, você falou que eu tinha noção, não tinha noção do perigo. No começo da empresa, eu tive a sorte, é o seguinte, quando eu usava cheque especial, eu morava na casa dos meus pais, eu comecei a empreender lá dentro da casa dos meus pais, né? Então você tem um certo conforto, porque você não tem boleto. Assim, igual você falou, quando sai de casa, né, Felipe? Começa a chegar os boletos, aí você começa a ver quem é adulto de verdade e quem não é. Porque quando você está na casa dos pais, as coisas acontecem de uma maneira mais tranquila, né? E eu tive colchãozinho, né, ali. Exato. Colchãozinho, né? Exato. E o meu primeiro educador financeiro foi meu pai, que ele falou, cara, e agora melhorou um pouquinho, mas ainda tá sacando ainda o extrato bancário, porque ele somava o limite do cheque especial com a sua renda. Então a primeira aula de deseducação financeira, quem proporciona para você é o banco, porque ele confunde crédito, que não é o dinheiro seu, com a renda, que é fruto do seu trabalho. E soma os dois e fala, esse aqui é o seu dinheiro. Cara, é insano. E num produto com uma das maiores taxas do mundo, por assim dizer, né? Do mundo. E o meu pai falou, cara, não tem menor sentido você viver um degrau acima do que você ganha. Não tem sentido. Ou é seu, se você tem dinheiro, você gasta. Se não tem, você não gasta. Então, para mim, foi a primeira lição de educação financeira que eu tive de verdade, sabe? Mas, em termos de investimentos, eu pude ver e posso ver até hoje, que na época já era ruim, mas era pior na época, né? Agora ainda continua ruim, que é a situação da precariedade dos investimentos oferecidos para a pessoa jurídica. Cara, é ridículo. Então, você tinha capital de giro da empresa, dinheiro grande, né? Aplicado a 80% do CDI, sabe? É bizarro mesmo. Mas que também não foge muito do que era nessa época oferecido para pessoa física varejo, não. Né? Era isso aí. Exato. Mas pessoa física ainda você ainda tem jeito de escapar um pouquinho, porque você pode ir para o Tesouro Direto, que você não pode ir em PJ,
Se você tiver uma LCI, uma LCA, hoje você não paga imposto de renda na PF, mas pagaria na PJ. Então o PJ é um negócio que ficou travadão lá, não tem o que fazer. Tanto que a manobra que muitos empresários fazem é sacar para a PF, né? Aplicar o dinheiro na PF e um dia, se precisar, faz o aporte de capital de novo na empresa. Mas a primeira vez que eu vi que o banco não era necessariamente amigo da gente como o gerentão aparentava ser, foi, né, nesse dia a dia da empresa. Eu falei, peraí, cara, não tem muito sentido esse negócio não, desses investimentos aqui. A gente tem garantias, tem dinheiro razoável, porque dinheiro de empresa, pagar funcionário, né? E não rende nada, e assim, e fundo, né? Os caras adoram oferecer fundo de investimento de renda fixa, agora em cenários de Selic é 2%, com taxa maior do que isso, ou mais de 1%, é ridículo, né, cara? E, cara, tem gente que vai, né, por falta exatamente de conhecimento, muitas vezes de opção, né, e o cara vai. Falta de opção menos, ou de falta de conhecimento mesmo. William, pela sua trajetória que você contou, você veio lá de um engenheiro técnico, né, de um cara, imagino eu, que você não tinha esse conhecimento financeiro que você adquiriu, então você teve que meio que se reinventar. Isso aconteceu ali em 2015, pelo que você falou, ou seja, você foi aprender tudo isso de Tesouro Direto, LCI, LCA, esse monte de termos que a gente escuta, ou não, você já estava sabendo essas coisas mesmo na sua antiga profissão? Porque também não... Então, imagino que para você teve esse... Eu não sei colocar isso em palavras, mas você teve que... Você parece que você é um cara mais de construir, né? Você vai fazendo e vai descobrindo, que é super legal, que é uma coisa de empreendedor mesmo, né? Querer entender como é que foi esse processo para você aprender esse novo mundo e passar até a influenciar as pessoas com ele. Eu sou engenheiro da computação também, além de técnico, né? Então sempre gostei no Excel, cara. Sempre gostei foi até um trabalho muito grande aqui de me desvencilhar disso em certos vídeos e tal, porque Excel é extremamente técnico, né? Tem muita gente que gosta, mas ainda é técnico. Durante o processo da empresa, eu sempre mexia com investimentos, eu mexia com planilha no dia a dia para controle das coisas, mas sempre gostei de números também. Eu sou um cara meio maluco, cara. Eu ia bem em português e também em matemática. Então, o meu maior medo, na verdade, era isso. Era saber, igual o Pato, saber um pouquinho de tudo e não destacar nada, sabe? Mas por já mexer com os investimentos da empresa, eu já tinha olha que maluquice, eu já tinha isso em mim, sabe? Eu já sabia como funcionava a dinâmica dentro da empresa, a dinâmica de juros, Selic, de inflação. Acontece que eu saí da empresa, eu não tinha pretensão nenhuma de virar educador financeiro, cara. Eu simplesmente queria me livrar do peso de ter que voltar para a empresa. E foi no outro dia, foi assim, depois de várias demissões que a gente teve que fazer, no livro eu conto também que a maior dor de um empresário é você ter que mandar gente competente embora, né? Gente competente, né? É a maior dor que tem, porque gente incompetente você manda embora e você nem não tira um segundo do seu sono, né? Agora, mandar gente boa embora para mim é o pior momento da vida do empresário. E depois de muitas dessas aí, eu falei, cara, amanhã eu não volto para a empresa. Cara, foi assim mesmo, cara? Desse assim, jeito. Tipo, não, segundo não volta. Veio batedeira no peito e dificuldade de respirar. Eu falei, não, o meu corpo tava me falando, né? Ou você para ou eu paro você. Basicamente era isso. E precisou nascer meu filho pra eu entender isso, sabe? Meu filho, eu brinco com meu filho, foi um murro no meio da minha cara, assim. Ele foi planejado, olha que loucura, cara. Só que você acha que as coisas vão ser de um jeito e não são, cara. A minha cabeça mudou totalmente. O Luciano Huck que falava na época, né? Quando ele caiu do avião, né? Aí o pessoal falava pra ele, como é que é esse negócio aí de cair do avião? Ele fala, é igual ser pai, cara, eu posso tentar te explicar, mas não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí, olha que loucura. Eu falei, como é que eu vou fazer para chegar pro meu irmão e falar pra ele, eu tô saindo? Porque não existe isso, né? Como é que você fala... Tem pessoas que dizem que é mais fácil separar um casamento do que desfazer uma sociedade, e faz todo sentido, né? Só que o meu acordo com ele foi assim, cara, eu quero Prolabore, eu não quero mais nada, só quero Prolabore. E depois de algum tempo, assim, de conflito, né, dessa situação da empresa, que você acaba todo mundo ficando azedo, né, pela primeira vez eu vi a bondade do meu irmão, ele falou assim pra mim, cara, você tá maluco, cara. Pela primeira vez, depois de um tempo, né, a empresa não vale só isso. Eu falei, cara, eu sabia que empresa nenhuma tem 50%
do seu valor no caixa, né? E se tivesse, não ia pagar para um cara sair, você ia ficar com o dobro do trabalho, né? Não tem sentido. Aí ele falou, cara, a empresa não vale só isso. Eu falei, eu não tô vendendo a minha parte, eu tô comprando minha liberdade mesmo. E aí, Vinícius, pegando esse gancho seu, eu não tinha a menor ideia do que eu ia virar, cara. E nunca foi um peso, assim, falar, cara, eu tenho que descobrir uma coisa pra eu fazer. Nunca foi um peso. Sabe, acho que eu comecei a escrever, acho que foi um blog mesmo. Comecei a escrever, eu falei, cara, o assunto que tá mais na minha cabeça é educação financeira, é finanças. Na época, mais investimentos, né, o que tava mais claro na minha cabeça. Mas aí, nessa trajetória e hoje eu acho que isso é mais crucial ainda. Investimento é só uma cerejinha do bolo, cara. Só uma cerejinha. O mercado financeiro inteiro é feito para fazer as pessoas acreditarem que o investimento é o que vai mudar a vida do cara. Porra Sim. nenhuma. Vai mudar a vida do cara é ele cuidar de si próprio, cuidar da família, cuidar da saúde, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, poupar mais dinheiro. Aí vem o investimento. Olha quanta coisa tem na frente, né? Então eu percebi que esse trabalho de base ele era muito mais elementar. E aí, Felipe, eu falando da situação de não ter educação financeira nas escolas, você pega casal de médico aí ganhando 60, 70 pau por mês e o cara tá endividado, o casal tá endividado. Então, não é questão de formação escolar, e por outro lado tem família tão carente de estudo, né? Que ganha um ou poucos salários mínimos e vive uma vida ali redondinha, sem dever para ninguém. Então, essa foi a causa, sabe? De pegar esse pessoal que tá nessa construção entre não ter conhecimento nenhum para molhar o pezinho no rumo dos investimentos, mas ponderando exatamente qual que é a importância do investimento na vida das pessoas, que não é o mais importante, embora tenha toda uma aura no mercado financeiro, da ação do momento, a carteira recomendada, mas não é aí o jogo. O jogo é trabalhar mais e sobrar mais dinheiro. Cara, o que eu acho, algumas coisas que você falou, eu me identifiquei, né? Essa questão aí de ter uma empresa é uma puta responsa, e às vezes você quer jogar as coisas pro alto, né? Que as pessoas só vê a parte boa, que é super legal, sai em notícias, sai em jornal, isso é muito maneiro. Eu me identifiquei também porque o empresário gosta de contratar. Cara, eu fico super feliz quando eu contrato alguém, porque você tá crescendo o teu negócio, tá trazendo novos ares, né? Demitir, cara, é sempre mesmo um cara ruim, eu já discordo um pouco de você, porque é chato. Mas de fato, você manda embora e segue a vida, mas é uma coisa que não é legal, cara. Acho que as pessoas que não têm empresa acham que o empresário, ele é o tio Patinhas, né? Vou mandar aquele cara embora ali, pá, dar um tiro na cabeça do cara aí. Ele tá se divertindo ali, né, cara? E não tem nenhuma diversão em fazer isso, né? Eu imagino que 2015 ali foi puxado para você. Então, eu me identifico bastante com isso, mas acho que pegando um gancho também em algumas coisas que eu vi que você fala, né, e eu passei por isso, meio que não tinha muitos na minha cabeça, mas foi o que aconteceu. Eu percebo a importância de ter uma reserva, né, financeira para você conseguir, eu diria que até para você pensar melhor, porque se você tem ali 6 meses ou 12 meses que seja no banco para viver a tua vida, no mesmo patamar, né? Cara, você consegue fazer o que você fez ali em algum momento com a sua empresa, assim como eu fiz em 2017 quando eu larguei meu emprego. Eu falei, cara, foda-se. Eu não sabia que eu ia me meter, criar uma empresa aqui. Mas eu tive coragem de fazer isso. Você ia ter mais dor de cabeça eu falei, do que eu não quero fazer mais o que eu tô fazendo, eu tô cansado disso aqui, cara, não faz mais sentido. Mas se você não tem essa liberdade, você tá preso, cara. Você tá ali na corrida daquela gaiolinha do rato, né? Correndo e só faz correr. Você não vai sair do lugar. E você não tem coragem de fazer isso, porque é um pouco prudente, você vai ficar sem renda. Então, eu queria que você falasse um pouco desse conceito de reserva, talvez, como é que... Eu aprendi isso um pouco intuitivo, né? Isso foi desde criança, eu economizava dinheiro e tal, mas eu vejo que a galera não faz isso. O médico, é funcionário meu também, o cara nunca tem dinheiro, R$1. Cara, como é que você ganhou ontem? O cara não guarda nada. Tipo, é incrível. E esse mesmo, perfeito a ponderação sua, Vinícius, e é esse mesmo cara, eu falo pra você hoje aconteceu isso comigo, de uma amiga minha, que ela tem liberdade pra me mandar e falar o que ela tá pensando, porque geralmente você não tem essa franqueza quando o cara vem pra falar com você. Ela me mandou um fundo imobiliário e falou, é nesse que eu devo investir? Falei, você tem seu colchão financeiro? Você tem sua reserva? Falou, não tem. Falei, então, cara, esse amigo que te indicou aí, você tem que abandonar o amigo. Porque
Não tem sentido. E o que você falou, cara, é tão perfeito, porque o colchão financeiro, aquela reserva financeira, né? 6 meses de salário, pelo menos, guardados em um investimento que você não está preocupado em rentabilizar ele, que é outra quebra de paradigma que a gente vai falar aqui. Todo mundo, onde eu coloco aqui, tem uma startup maluca aí com trocentos mil% do CDI. Fala, cara, para o seu reserva financeira, primeiro que CDI não é nada hoje, né? 300 mil% de nada é nada. E segundo, que você não tem que correr risco com o dinheiro que você vai mais precisar no curto prazo. E a precisão na sua fala, Vinícius, ela vem do ponto que diz liberdade. O colchão financeiro, ele te dá liberdade. Você pode correr mais risco, sem colocar a estrutura familiar sua financeira em xeque. Eu posso investir na bolsa, eu posso ter fundos imobiliários, o Vinícius liga para mim e fala, vamos investir, vamos criar uma startup. Se eu não tenho colchão financeiro, com que razoabilidade eu posso aceitar o convite do Vinícius? Porque empreender é fazer algo arriscado. Aliás, se você está falando de uma startup, é fazer algo que 80% vai para a vala. Uma dá mais ou menos e uma dá muito certo. Então, com que liberdade eu tenho, né? Com que racionalidade eu posso assumir mais riscos se eu não estou preparado para trás se algo der errado? E empreender, a chance maior é dar errado, né? Estatisticamente falando. Então, eu lembrei de uma história aqui, cara, e aí falando de educação financeira, de finanças empresariais, na verdade. Foi no ano de 2009, a gente já tinha 9 anos de estabilidade de software. Quem mexe com software sabe o que é isso. Então era um relógio, cara, eu encontro esse relógio na parede até hoje, ele é de 2001, 2002, e feito em Assembly, eu programava em Assembly, pra você ver quem é velho sabe o que eu tô falando. Tela azul, que beleza, você dormia, você fecha o olho, você vê até as linhas, né? Tinha que comentar todas as linhas, senão nem eu mesmo entendia no outro dia que eu tinha codificado. Cara, aí chega uma portaria do Ministério do Trabalho, portaria 1510 de 2009, que diz o seguinte, olha a cabeça do legislador brasileiro. Dentro de um ano, todos os relógios de pontos do mercado deveriam ser substituídos por um modelo que ninguém tinha. Um modelo bizarro, assim, que é o que tem até hoje, né? Uma porta USB pro fiscal. Brasilzão, né? Tem uma porta do fiscal no aparelho. E o aparelho é quase um certificado contra radiação térmica. É bizarro. É uma caixa preta com uma memória inviolável lá, com criptografia, com tudo que você puder pensar, como se fosse uma mini urna eletrônica, virou o relógio de pontos. Quando as fraudes, quando aconteciam, o empregador... Primeiro, duas coisas, né? O empregador que ele rouba o funcionário, esse cara não vai pra cadeia, é coisa de Brasil, né? E o cara que tá todo dia se esforçando para cumprir as leis, ele paga em dobro. É assim, no Brasil é assim, né? Você quer fazer as coisas direito, você paga pelos safados. Conclusão psicológica, cara. Quem ia comprar um relógio de ponto que dentro de um ano deixaria de valer? Então nós ficamos mais de um ano sem vender o carro-chefe da empresa. E mais, tinha gente batendo na porta desesperado, falava com, sei lá, 100 relógios, 50 relógios, falava, pelo amor de Deus, pega de volta. Então, cara, esse exemplo é muito clássico para mim por duas coisas, né? Da dificuldade que a gente está vivendo hoje na pandemia, e eu me coloco naquela posição lá em 2009, que foi um ano terrível pra gente, né, desse setor. Mas, cara, quando nós conseguimos homologar esse relógio maluco, nós fomos a primeira empresa do Brasil a homologar, foi a primeira e talvez seja a única vez da minha vida onde tudo que a gente conseguisse produzir, a gente vendia. Olha que maluquice, cara. Eu acho que eu nunca vou passar por essa vantagem na minha vida. Nunca vou ter esse privilégio de novo. O que eu conseguisse produzir, eu vendia, cara. Bizarro, né? Ou seja, esse cenário que a gente está vivendo aí, que é uma dor para todo mundo, inclusive humanitária, mas vamos deixar esse mérito de lado, vamos falar de negócios, é uma privação danada para todas as empresas, para todos os trabalhadores, mas com certeza tem muita oportunidade passando por aí, porque quem conseguir se segurar nas bases por esses tempos, e a gente está falando tanto de empreendedorismo, como também no mercado financeiro, né? Quem conseguir enxergar, fazer a dever de casa, sobreviver, pode surfar na onda de um monte de oportunidade aí que está aparecendo, a despeito da tragédia humanitária toda que a gente está vivendo, né?
Cara, e é algo que assim está inerente de novo ao teu discurso, que eu acho muito importante. Eu já vi isso em várias, inclusive participações que você faz em outros programas, e quando você recebe também outros influencers dentro do seu programa, você fala muito sobre isso, sobre a questão do investimento, da cabeça, né, do investidor, ela ser, de certa forma, uma segunda prioridade, porque a primeira prioridade, sem dúvida alguma, é a sobrevivência / você conseguir construir esse colchão que vai te dar liberdade, que o Vinícius falou, que o William está reforçando e reforça sempre no discurso, vai te dar liberdade para pensar melhor, né, e a partir daí criar um pensamento crítico sobre a informação que chega até você e não comprar a primeira ideia, né, o que acontece também muito, né, eu vou na onda do William. E aí, William, tem um negócio que eu achei muito interessante assistindo uma entrevista sua. Você fala o seguinte, cara, teve um dia que eu me reparei, assim, de repente me veio, eu já estava com a carreira de influencer já mais consolidada, e me veio essa responsabilidade do meu discurso. Quer dizer, a partir dali eu comecei a tomar muito cuidado com o que eu falava, porque eu sabia que isso impactaria, né, ali algumas dezenas de milhares de pessoas. Então, se o William diz que investe hoje em ativo tal, né, no FII da sua amiga ali, né, vai uma levada. E, cara, investimento tem a ver com perfil, tem a ver com objetivo, tem a ver com horizonte de tempo, tem a ver com poder de poupança, e isso é individual, né? E eu queria entender quais são os cuidados que você toma hoje, né, quando você vai falar sobre. Eu já vi, inclusive, né, vídeos sobre cripto que você fala, olha, já testei essa carteira, já usei essa ferramenta, etc., mas de uma forma mais técnica, né, e você expõe de forma mais técnica. Você tira talvez o sentimento. Como funciona isso na tua cabeça? Isso é o maior desafio que eu tenho do comercial aqui. O meu comercial pega no meu pé pra caramba, porque, cara, não é qualquer coisa que eu coloco pra dentro do canal. Tem que ser produto que eu acredito muito, que eu utilizo, porque senão eu não vou falar dele. O dilema lá acho que é o tio Ben lá pro Homem-Aranha, falava grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tio Ben. Tio Ben, grande tio Ben. que a questão é essa, ou segundo a Bíblia, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É basicamente isso, sabe? Você vê que os atores, eu acho engraçado isso, né? O ator, quando ele oferece um produto, pode ser o produto mais horrendo do mundo, cara, ele tá atuando. Então, as pessoas têm esse distanciamento. Só que, por outro lado, as marcas começaram a valorizar muito os influencers pela conexão que a gente tem com as pessoas. Só que, de novo, né, trouxe essa responsabilidade, essa proximidade com o público. O pessoal quer saber qual é a corretora do William, qual é o banco digital do William. Eu falei, cara, abrem todos, é tudo de graça, meu amigo. Abrem todos, usa todos, o que você gostar tá valendo. E mesmo que eu goste, né, você pode ter uma experiência totalmente diversa da minha. Você pode abrir conta num banco, o banco bloquear a sua conta, suspeita de fraude. E aí o culpado vai ser eu, e é um jogo muito injusto, né? Se o cara se ferra, o culpado é eu. Se ele ganha dinheiro pra caramba com algum ativo que eu falei que eu invisto, eu não ganho nem um abraço, cara. Então é totalmente desproporcional para mim. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso, de levar uma mensagem correta, de colocar a cabeça no travesseiro e dormir. O comercial chega com coisa aqui, exigência de cliente, cara, eu mando para aquele lugar fácil, eu não tenho problema nenhum eu quero dormir, cara, eu quero dormir em paz, eu quero ter certeza que eu tô levando uma boa mensagem para o meu público, para minha audiência, o que não me priva de erros, né, porque eu posso falar de um produto que eu acredito que eu uso, ou até patrocinado, né, de repente tem casos que é patrocinado, a gente explicita isso muito, muito, muito bem no canal, e pode ser que dê ruim pro cara que tá colocando lá no final. Eu penso que o cara me seguir no que eu tô fazendo, ele é até um contrassenso contra o meu trabalho, porque educação financeira é empoderar as pessoas das próprias decisões, né? Então, se o cara fala, legal, cara, você tá investindo, eu vou investir também. Pô, e meu trabalho aqui de fazer, de ensinar você a pescar e não dar o peixe, né? De fazer você andar com as próprias pernas, e também de entender a lógica da coisa, né, Felipe e Vinícius? No dia que teve o pronunciamento do Bolsonaro a respeito da presidência da Petrobras, que teve o insider trading lá e tal, que está sendo investigado, vai ser investigado, mas efetivamente deve ser o caso, teve corretora falando, olha,
a minha recomendação agora é venda Petrobras. Eu falei, que legal, cara. Então, quando cai, manda vender, e quando sobe, manda comprar. Que lindo isso, cara. Eu falei, mandei para os caras, que curso que a gente tem que fazer para aprender a dar essas recomendações aí? Que é sensacional, né? Então, as pessoas têm que ter em mente que ninguém sabe o futuro. Bitcoin, então, nossa, vocês que são da área, quantas vezes vocês já viram falar Bitcoin vai bater não sei o que até 2000 e qualquer coisa? Todos os dias tem essa previsão. Todos os dias. O que a gente está vendo de diferente agora no Bitcoin é que os bancos estão fazendo previsões otimistas com o Bitcoin, coisa que a gente não podia imaginar há 2, 3 anos atrás, né? A gente não podia imaginar isso. Exatamente isso. A gente fez uma pesquisa agora há pouco tempo para um artigo e falava de um ano para o outro. JP Morgan, na verdade, o CEO do JP Morgan falando super mal do Bitcoin em 2018. 2019, os caras já, né, os analistas já dizendo que, cara, o Bitcoin era o ouro da geração millennial, né? E a gente vê agora em 2020, 2021, o JP já acenando. Ele tá mexendo o carrinho, né? Tá mexendo o carrinho. Exatamente. Então, aliás, já é o gancho também. Cara, como é que começou a tua vida? Assim, a gente já puxou, né, o comecinho da tua vida empreendedora, você como gestor ali de uma empresa, né, criou a empresa, geriu a empresa, migrou, um dia virou a chave, migrou, saiu fora, né, começou a vida de influencer em educação financeira, mas talvez o caminho fosse se manter dentro ali, de repente, bolsa com renda fixa, etc. Onde é que entra a criptoeconomia, o Bitcoin na tua vida? Cara, em 2017 eu conheci o Bitcoin e tem até uma história engraçada minha, que eu tinha acabado de gravar um vídeo, tá no canal até hoje, 2017, não vejam também que é uma porcaria de um vídeo. Mas tá lá. E quem o quê? Você falando mal do Bitcoin também? Você não, falando cara, mal também. Primeira vez que eu entendi, porque falando de finanças, e eu sou engenheiro da computação, quando eu juntei as duas coisas, cara, falei, meu Deus do céu, como faz sentido isso aqui. Aí o que acontece, cara, 2017 foi um ano de saúde pra mim terrível, que eu tive uma hérnia de disco, eu fiquei 4 meses com dor, cara. Minha perna já tava parando de mexer. Cara, eu tava com vontade de suicidar, se você me perguntasse. A vontade era essa, era tirar a vida. Porque 24 horas de dor, você tem vontade do quê? Você não tem vontade de porra nenhuma, cara. Verdade. Eu tinha gravado um vídeo de Bitcoin, aí com duras penas e dinheiro também, a importância da reserva financeira. O único cara que eu consegui que me operasse a toque de caixa, que aqui na região é 3 meses para marcar consulta, cara. Se fosse no SUS, eu tava sem andar, porque eu tava perdendo o movimento da perna. Consegui no Einstein, em São Paulo, paguei, dinheiro mais bem gasto da minha vida, porque no outro dia eu não senti dor nem da operação. Aí o médico chegou para mim, olha que legal. O médico, eu não tô fugindo do tema não, vou chegar nele. O médico chegou para mim, abaixou do lado da cama, né? Aí você vê como hospital particular, você é bem atendido, porque você tá fragilizado, né? É uma porcaria. E o cara chega, cara, deu tudo certo com a sua operação. A gente só queria saber um negócio seu aí. Falei, o que foi? O que é esse negócio de Bitcoin que você ficou falando na hora que você tava grog da anestesia? Que porra é essa, velho? Você tá muito louco. E eu tinha acabado de gravar o vídeo, né? Então a minha cabeça, de certo, estava alimentada com aquilo. Desde 2017, a gente brinca que é o bichinho do Bitcoin, né, cara? Então, quando te pica, você bate o olho e fala, cara, esse negócio faz todo sentido. Olha a loucura, gente. A gente tá falando dessa semana que a gente tá gravando esse podcast. Os Estados Unidos aprovou estímulo adicional, né? Esquece o que foi para trás que o ano passado já foi uma loucura. De 1,9 trilhão de dólar, sendo que o PIB do Brasil em 2018 é 1,8 trilhão. Ou seja, essa semana os Estados Unidos adicionou um Brasil em dólar para a economia deles. Então, eu acho que isso uma hora vai dar merda. Uma hora isso não pode fazer sentido. Lógico que estamos em momentos excepcionais, né? Que principalmente os mais pobres precisam de ajuda. Mas eu não acredito em economia que as coisas não tenham efeito colateral. Eu acho que não sei se a gente vai ver bolha nos ativos e talvez até o próprio Bitcoin seja beneficiado, se é que a gente pode dizer que há benefícios em bolhas, né? Mas esse dinheiro vai escoar em algum lugar. Talvez escoe no mercado financeiro, pare nos criptoativos, no próprio ouro. Mas quem perde é o dólar, né? E as moedas estatais. Olha que loucura. E nessa semana de injeção de dólar na economia americana, ou pelo menos da notícia da aprovação, o real consegue perder pro dólar nessa semana. A gente
Cara, aí você fala, pô, será que quão insano é você não dolarizar a parte da sua carteira e, olhando o cenário do dólar também, não ter um ativo de reserva de valor como ouro e Bitcoin na carteira? Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer sem interesse, né? Eu acho que esse é o grande problema. Isso é muito preocupante, né? Você pega aí diria que a maior parte da população que acaba, não sei se não tem um conhecimento, mas talvez está ignorando isso, e ela está ficando mais pobre, e muito mais pobre, né? Tipo, E defendendo o Estado ainda por cima. Então, o cara perdeu, sei lá, metade do patrimônio em 3 meses. Ele virou e não sabe. Tipo, só tá vendo as coisas ficando caras e tal. Não sabe. Isso é um negócio insano, eu acho que é um negócio cruel até do governo, né? Porque o governo tem uma grande ingerência nisso aí, de criar as moedas. Pensa bem, cara, você conseguir 100 mil reais não é fácil. E se você conseguir 100 mil reais hoje, com dólar assim que cacetada, é 20 e poucos mil dólares, 17, 18. Cara, é bizarro. Você com 100 mil reais, que aqui é dinheiro pra caramba, 17 mil dólares nos Estados Unidos não é nada. Não, mais bizarro, e que a gente sempre fala no canal que o dólar não... E essa a falta de conhecimento que o Vinícius falou do pobre ficar mais pobre via inflação e também via dólar. Porque qualquer insumo industrial, commodity agrícola, até semente agrícola é cotada em dólar. Então, do pãozinho da padaria até o equipamento eletrônico, todo mundo fica mais pobre. Passando pela ração de porco. Cara, e é uma questão... eu sempre falo da ração de porco. E, cara, você acha que não, mas tá lá. Né? E é uma questão, na verdade, só pra gente também, né, aproveitando, falando da semana, o real já vem perdendo para principais moedas emergentes ao longo de todo 2020. Então a gente não está só perdendo muito para o dólar, a gente está perdendo para também todas as moedas emergentes, mas essa semana específica a gente conseguiu, na verdade, casar ali basicamente a desvalorização em relação ao dólar, que é a moeda da Líbia, meu amigo. É algo inacreditável. Então, assim, qual é a justificativa disso? Né? Ninguém consegue justificar, a não ser, mais uma vez, né, um risco muito grande em operações, em investimento, obviamente, é uma avaliação do estrangeiro em relação ao mercado brasileiro, e isso concordo plenamente, tem tudo a ver, uma correlação gigante com o que está acontecendo dentro, né, da Casa Civil, o que está acontecendo no governo. Né? E, basicamente, o que a gente sofre hoje são as consequências da falta de gestão. Entendeu? A gente tenta mostrar no Walter o potencial que o Bitcoin tem é muito, muito falado, né? Democratizar investimentos e tal. Mas se você olhar, o Bitcoin é verdade, né? O cara ali com pouco dinheiro ele consegue comprar um ativo que vai acompanhar o dólar, não vai acompanhar o peso brasileiro, né? Porque não dá pra chamar de real mais, virou peso brasileiro. Dessa expressão sua, bicho. Meu Deus do céu. E o Bitcoin, ele é um buraco negro, né, cara? Assim, ele tende a... Você pensa, porque as pessoas perguntam muito, ele vai valer quanto? Cara, eu não sei. Enquanto o dólar for impresso, ele vai valer muito. Ele vai ficar sugando tudo isso, né? Ele é um buraco negro da economia. Tipo, ele é um inimigo ali, né? Ele sai sugando tudo. Então... Você comentou um pouco, o Felipe te perguntou sobre, né, qual a responsabilidade da opinião. Hoje eu tive que dar uma opinião falando que o Bitcoin bateu a máxima em reais, né? E eu dei a minha opinião de curto prazo, eu sou bem ponderado para falar, mas no longo prazo eu sou muito comprado no Bitcoin. Cara, o Bitcoin vai subir. Porque os caras, eu sei, uma certeza eu sei, os governos vão fazer muita besteira. Então ele tende a subir, né? Mas no curto prazo ele pode cair, aí pouco importa se você tem essa visão, né? Mas aí, se o cara tá olhando ali, o curto prazo, pode ser que vai cair, pode ser que vai subir, aí eu me arrisco a não falar, né? Porque nem eu sei. Então... Não, é perfeito, perfeito. O problema é a pessoa entender do outro lado, né? Porque aí o cara coloca um dinheiro que ele vai precisar, naquele curto espaço de tempo aconteceu algo errado, e convenhamos, né? É muito comum ter realizações aí no meio do caminho. Bitcoin não vai só para cima. Não é assim que funciona, né? Aí o cara precisa naquele momento ali, e desgraça não vem de uma só, né? O cara vai precisar de dinheiro, o mercado vai estar em baixa. Isso aí o cara se ferra, né? Então... A lei de Murphy tá aí, né? Para provar exatamente esse momento. Exatamente, cara. Exatamente isso aí. Agora, tem uma fala sua que eu adorei, cara, que você fala assim, você vem explicando exatamente essa questão de liquidez, né, da impressão
que não começou agora, só para a gente lembrar, na verdade, essa impressão, os quantitative easings, eles são de 2008, tá? Então, desde a bolha lá imobiliária, né, do subprime americano. Que foi a motivação do Bitcoin, né? Exatamente, que veio com 2009 Satoshi ali emitindo, né, o white paper, mas a questão toda é que desde 2008 a gente tem exatamente esses quantitative easing injetando trilhões de dólares, né, na economia, aí a gente está falando de economia mundial. E aí chega num determinado ponto no teu vídeo que você fala assim, cara, a questão é o seguinte, enquanto, né, os bancos centrais estão imprimindo dinheiro, a estrutura do Bitcoin ela faz exatamente o contrário com os halvings, né? Então eles vão diminuindo com o passar do tempo, de 4 em 4 anos você tem exatamente a redução da velocidade em que novos Bitcoins são criados dentro da própria estrutura da plataforma Bitcoin. Eles falam assim, cara, o que acontece é o seguinte, moeda não dá cria, né? E eu achei essa expressão, tem um significado tão grande, queria que você falasse um pouco sobre ela, de onde você tirou isso, porque assim como Bitcoin também não dá cria, o que a gente entende é que ele, por ser dentro dessa estrutura, né, por ser anti-inflacionário ou deflacionário, como melhor termo, ele busca exatamente essa correlação negativa com um ativo que está sendo muito produzido. No caso, a gente está, obviamente, comparando ao dólar, especificamente. E é aí que entra a questão hoje dos grandes players se protegerem em Bitcoin em relação à possível queda do dólar, que é exatamente inflação. Inflação nada mais é do que a perda de valor de uma moeda. Mas de onde veio, cara, essa ideia de moeda não dá cria? Que eu achei isso fantástico. Eu nem lembrava dela. Eu não vou lembrar da ideia. Né? Mas olha, vem do seguinte sentido, eu sei de onde vem sim. Vem do cara falar assim, eu não invisto em Bitcoin porque não... Ou duas coisas, né? Tem o cara, por exemplo, a gente pegar o Warren Buffett, por exemplo, o cara das antigas, né? O cara vai falar, olha, eu não invisto Warren Buffett, porque não né? tem... Porque, desculpa, então o microfone deu uma falhinha na hora. Warren Buffett, beleza. Warren Buffett, se a gente pegar o Warren Buffett, ele vai falar que não investe porque não gera proventos, não gera lucros, dividendos e tal. E do outro lado também tem problema no discurso, que é quando o cara fala quanto é que rende o Bitcoin. Aí você já... Eita porra, Bitcoin render, toda vez que eu ouvi essa frase era golpe, né? Mas tudo bem. Aí, cara, tem essa situação Mas e ontem na live com o Favelado Investidor que estava no canal, foi bem legal, alguém falou qual é a função do Bitcoin. Falei, cara, eu não consigo enxergar nada mais nobre do que oferecer um hedge, né, uma proteção contra essas loucuras governamentais. Eu não consigo enxergar nada mais nobre. E talvez para até o cara mesmo que é um favelado e investir em Bitcoin, você imagina a ascensão social, o maior programa de ascensão social do mundo pode ser o Bitcoin. Lógico que a gente está especulando aqui, ninguém sabe para onde vai, nem é o ponto também. Mas a questão para quem fala de lastro, para quem fala que o cara acha que o dólar e o real tem um cofrinho de ouro, que cada vez que o governante aperta o botão de print, tem alguém que cava um ouro na floresta amazônica e coloca num cofre, né? Depois de Bretton Woods, infelizmente nunca mais foi assim. Quando as pessoas passaram a acreditar que uma cédula de papel valia, não precisou ter mais lastro e aí o governante ficou na mão do governante fazer o que queria, né? Manipular a moeda, né? Então essa moeda não manipulável, ela tem valor em si só, né? Ela remete ao que era antes o escambo na parte de quando você comprava as coisas por ouro, só que ele é muito melhor que o ouro, ele é divisível, né? O transporte disso também, imagina dos dois lados, né? Tanto se você tiver que pagar uma quantia pequena para alguém em ouro, é inviável, como também você ficar transportando guardando em casa também quantia grande de ouro é maluquice. E se a gente quiser até especular um pouco em teorias da conspiração, hoje o jeito mais líquido de você comprar ouro é através de fundos, né? Aí você fica, caraca, será que esses caras têm fundo mesmo na mesma quantidade? Aí você volta pro lastro. O problema é ter lastro, olha que loucura. O problema é ter lastro, porque você tem que confiar em alguém. E o Bitcoin veio para quebrar isso, fala que você não precisa confiar em ninguém, trust no one. Eu acho que essa é a beleza da coisa. Você ter uma moeda genuinamente genuinamente escassa e rastreável. Você pode ver, não tem maracutaia e não preciso confiar em nenhum ser humano, que os seres humanos são falhos, os governos são falhos, né? Cada um vai olhar ao seu lado. E manipulam, né? Esse é um detalhe que eu acho interessantíssimo nesse discurso, que você fala o seguinte, não, mas eu confio no Banco Central do Brasil. Ok, mas o Banco Central do Brasil hoje
ele entrou para tentar segurar o câmbio, ele entrou com contratos de swap exatamente para tentar nivelar ali, né, o que seria um câmbio flutuante e tentar nivelar numa banda plausível para não explodir o negócio. Então, o papel do Banco Central, inclusive, é manipular a moeda, né? É o papel dele. Ele tem que manipular, né, para garantir a liquidez e garantir, obviamente, os indicadores financeiros do sistema financeiro nacional. A questão toda é que, dentro dessa tua perspectiva, William, além de tudo, o Bitcoin ainda é, por ser descentralizado, muito difícil de manipular, porque precisaria de uma quantidade muito grande de pessoas, né, de usuários de Bitcoin, para você conseguir reverter. O Vinícius fala muito dos 51%, né, para você conseguir reverter a tomada de decisão do mercado em si. E isso é praticamente impossível de acontecer. Então, além de tudo, você tem essa, né, eu diria, essa característica ímpar, né, do Bitcoin, que ressalva, que não protege, obviamente, de oscilações de curto prazo. Claro. Eu acho engraçada a questão do lastro, né? Essa pergunta sempre aparece. E eu não sei se é por ignorância das pessoas, porque vem de caras, às vezes, instruídos, né? Economistas, por vezes. O cara fala, mas o Bitcoin não tem lastro. E aqui no meio cripto isso já virou meio que uma piada, né? E a gente tem os caras que são mais agressivos, né? Fala, na verdade, qual é o lastro da moeda do Estado? É a confiança de um político. Exato. Então, isso ainda sendo generoso, porque você pensa nos Estados Unidos, uma expressão que eu gostei uma vez, que eu aderi, o lastro da moeda americana, na verdade, são lá o exército deles. É isso. É isso mesmo. É isso. O quanto eles podem fazer de guerra, que é que eles estão impondo dólar no mundo. Então, esse é o lastro. Talvez é mais forte que a confiança de um político, essa daí. Mas... Pois é. Não, e aí então... vocês falaram de difícil de ter ataque de 51%, e isso justifica isso quebra mais um dos mitos que a gente está acostumado a ver, que é o Bitcoin gasta muita energia. É justamente por isso, para fazer um sistema seguro, para você derrubar o negócio, você teria que ter uma enorme capacidade computacional, teria que ter um enorme gasto de energia, e ela é engraçado como algo físico, né? Algo das aulas de física que a gente tinha, que é a energia elétrica, ela ser tangibilizada, aliás, ao contrário, né? Destangibilizada através de algo imaterial que é o Bitcoin, né? Tokenizado, bem interessante, né? Isso. Tokenizado. Olha interessante tokenizado. Algo muito legal seria se a gente pudesse comprar ação tokenizada. Seria muito legal. Eu acho que inevitavelmente, a gente vai caminhar para isso, né? Se eu quisesse comprar uma ação da Petrobras do Felipe, por que não tem pregão agora às 8h42 da noite? Só que veja que, nesse caso, a gente teria que ter alguém responsável por falar, olha, cada token que você criou da Petrobras equivale a uma PET3. Teria que ter esse mecanismo de correlação para fazer esse token. A gente dependeria já que ela não nasceu de um ICO, né, a Petrobras, se uma empresa nascer via ICO, né, se essa capitalização vier disso, é uma coisa, mas quando a gente quer tokenizar algum ativo físico, tem que alguém para fazer esse check, né? O token corresponde a uma fração, um pentelésimo lá do ativo físico, né? É bizarro. Cara, mas é possível com a flexibilização, né, chegar nesse ponto da flexibilização regulatória, de você conseguir tokenizar todo o mercado acionário, todo o mercado de renda variável. Assim como está acontecendo já desde que eu já tenha visto, né, projetos Greenfield a passe de jogador de futebol, entendeu? Então você tem uma gama gigante ainda aí a desbravar e, cara, todo o mercado DeFi aí para trabalhar. E eu acredito que a velocidade disso vai ser exponencial agora, né? Tudo isso está acontecendo. Agora tem um detalhe, cara, no teu discurso também que eu achei bem interessante, que você fala o seguinte, o melhor que eu poderia ter feito com os BTCs que eu tenho em carteira era não ter feito nada. Eu achei isso também ótimo, né? E reforça exatamente essa ideia do holder, né? E de reserva de valor de longo prazo, etc. Então, você acredita mesmo, né, no uso do Bitcoin como reserva de valor? Agora, ele como, de repente, unidade de troca. Vamos dizer que essa tendência, né, que a Tesla funde essa tendência de produtos de alto valor agregado poderem ser comprados com Bitcoin. Você vislumbra isso também? A gente já está falando agora de tokenização, enfim, mas há esse caminho mesmo?
E, apesar do discurso da Tesla, até hoje, pelo menos eu não sei, Vini, a Tesla já aprovou isso? Acho que ainda não, né? Acho que o conselho dela ainda não aprovou a compra dos carros. Não, já aprovou. Não, a compra dos bitcoins, a Tesla? Não, a compra dos carros em Bitcoin. Que foram não, dois. eu acho que aprovaram, mas ainda não está funcionando. Eles ainda não estão aprovar para colocar, né? Mas ainda não está rodando. Eu também não li nada, né, efetivo que ia rodar, mas que havia ideia, havia. Você acha isso? Ou talvez os carros da Tesla vão abastecer sozinho e aí o smart contract divide o dinheiro, vai um pouquinho pro posto. Imagina que loucura, cara. Mas vamos dividir a sua pergunta em dois passos. Primeiro, eu não teria feito nada, eu estou cada vez mais convencido na minha tese de investimento, não é só para Bitcoin não, é qualquer coisa do mercado financeiro. É quase nunca vender, cara. Eu estou cada vez mais convencido disso, cara. Construção de patrimônio você faz comprando. Você vai, até quando você realiza, você se dá bem ali naquele... Porque assim, é muito arriscado renda variável, mas o jeito que eu procuro me defender a minha carteira é diversificação. Então, se eu tenho 2%, olha que... E a gente pode falar disso, né? Como o Bitcoin, ele é antifrágil. E quando você investe colocando, por exemplo, 2% do seu patrimônio em cada ação que seja, você está fazendo o jogo virar antifrágil, porque o risco que você pode correr é 2% do seu patrimônio ir para o saco. Agora, para cima não tem limite. Exatamente. E eu brinco, com Bitcoin isso é muito mais sério, né? Eu tava falando com o Fausto Botelho, tive live com ele também esse tempo atrás. Falei, cara, não tem ninguém mais maximalista de Bitcoin do que Fausto Botelho, bicho. O bicho falou que $1 milhão para ele é pouco do que vai valer. Ele falou que o dólar vai perder o posto como principal reserva mundial, tal. E o bicho é doido mesmo. Eu falei, mas por que você fica vendendo e comprando então, tio? Ele falou, não, é porque eu vendo e eu aumento em bitcoins. Ele falou, meu maior objetivo é aumentar meus bitcoins, não é aumentar em reais. Eu falei, faz sentido. O difícil é você fazer trade de uma maneira efetiva, né? Porque, principalmente num horizonte de tempo menor, a maior chance que você tem é de não progredir, né? Porque batemos bastante na tecla do day trade também no canal, né? E quanto mais curto é o seu horizonte temporal, mais aleatório fica o seu resultado, e aí você não vai conseguir constância. Mas sobre o gasto do Bitcoin no dia a dia, e o pessoal fala de taxa da rede blockchain, que está muito alta, tá? O cara fala, quanto você pagaria para ter sua transação registrada em todos os computadores do mundo para sempre? Isso não é barato. E eu acho que isso tem a ver com o lastro do Bitcoin também, sabe? Que é você colocar lá a sua transaçãozinha para sempre em todos os computadores do mundo que rodam a blockchain, né? Então, eu acho que para pagar... Não sei nem se o Bitcoin deveria ser usado para pagar café na padaria. Talvez até existam essas segunda camadas, essas implementações, essas interfaces que vão ser feitas off-chain, né? O próprio, a gente falava antes, né, do OpenDime, que é um aparelhinho, talvez seja usado para isso. Mas efetivamente a gente não vê hoje, tudo bem que é inviável fisicamente, né? Mas você não vê ninguém querendo pagar cafezinho com ouro. Eu falei isso na série do canal, eu penso que o Satoshi mirou no gato e acertou no peixe, ou mirou no peixe e acertou no gato. Quando ele quis fazer porque o paper é inteiro feito em moeda, né? Falado em moeda, é uma moeda. Cara, ele não criou uma moeda, ele criou um ouro digital. Porque se isso continuar valorizando como a gente acredita que, e a gente está vendo os sintomas, né? O cenário, a contextualização global depreciando, cada governo depreciando a sua moeda, eu não gastaria meus satoshis para pagar um cafezinho na padaria. É outro objetivo. E para isso, cara, para pagar café em padaria tem 1 milhão de moedas diferentes. Desde que o cara lá aceite do outro lado, obviamente, ou até tem um gateway no meio do caminho que faça essa intermediação. Mas efetivamente, para mim é o menor valor. O pessoal critica muito Bitcoin e fala, mas eu não aceita na padaria. Eu falei, pra que eu quero que aceite Bitcoin na padaria, bicho? Não é efetivamente o meu objetivo para hoje. Lógico que ele foi criado para isso. Tem soluções de second layer que vão facilitar muito isso, gateways, mas efetivamente, presencialmente, eu acho que o custo
não tem muita diferença entre você pagar alguém presencialmente com Pix do que com Bitcoin. Agora, para pagar alguém fora do país, ainda continua um sistema de pagamento inigualável, né? Não tem nada tão barato, tão rápido e que não cobre percentual da transação que você vai fazer. Não sei se eu respondi ou se eu baguncei todo. Eu diria mais, e tão seguro, né, cara? Então, assim, é algo, como você falou, né? Essa foi uma pergunta que bateu fundo. Eu fiquei aqui pensando, você falou assim, cara, quanto é que você pagaria para ter as suas transações registradas em todos os computadores da rede, né? Para sempre. Para sempre dos nós, né, da rede de nós de Bitcoin. É uma pergunta profunda, entendeu? É algo realmente que vale o pensamento. Eu gostei da frase que ele falou, que você citou, né, Felipe, que seria a melhor coisa que faria com os bitcoins seria não fazer nada. Eu acho que isso mostra um mindset, né, de investimento interessante, que é justamente eu vejo muitas pessoas pulando de lugar em lugar. Né? Não, o cara, sei lá, compra Petrobras agora, depois vai para Bitcoin, vai para uma shitcoin qualquer, então o cara fica pulando, procurando ali qual é o próximo hype que alguém vai ripar, que vai dar 5%, sei lá o que ele tá. Aí você não constrói patrimônio, cara. Aí você tá deixando dinheiro para corretora, vai pagar imposto de renda, vai fazer um monte de coisa. Sendo que se você não fizesse nada, você não ia gastar tempo. Cara, você fez uma estratégia, aloquei o dinheiro e fui embora. Pelo menos comigo, deu muito mais certo, né? Eu conheço pessoas aí, trader, que defendem muito essa coisa do day trade. Que comigo, sempre que eu fiz day trade, virou day trolha, né? Tomar feio. É impressionante, cara. Você comprou, vai cair. Não tem como, cara. Você vai. Aí você vira torcedor, você fica olhando, não faz sentido nenhum, cara. Então, mas eu acho que mais de longo prazo eu consigo ter um controle maior. Mas eu queria aproveitar esse comentário e com uma pergunta que é um pouco relacionada, mas como é que você vê você como um influencer de mercado financeiro, de educação financeira, né? Eu vi que surgiu muitos educadores financeiros e alguns com muita, vamos dizer, coisas quase que irreais. Né? O cara vende ali o lucro fácil e tal. Como é que você vê essa chegada? Como é que as pessoas podem diferenciar isso? Isso te preocupa um pouco? Como é que você enxerga isso? O educador financeiro é a nova paleta mexicana, né, cara? É o novo coach. Mas é o novo coach mesmo, né, cara? É o novo coach, cara. É o novo coach. Mas assim, eu já fui mais chato. Eu digo assim, o piramideiro, o cara que vende vida fácil, esse cara sempre eu vou ser contra, sempre vou abominar. Isso é ridículo pra mim, isso eu nunca vou aceitar. Agora, cara, hoje eu sou mais tolerante a certas coisas. Então tem gente que prega uma coisa que não faz o menor sentido pra mim. Só que aí você pega pra olhar, você pega pra pensar, você fala assim, cara, olha o nível da educação financeira do Brasil. Não é só educação financeira. Pegue um vídeo do canal e olhe os comentários. Você vai ver a dificuldade de interpretação. O problema não é mais ter essa interpretação de texto, é a interpretação de vídeo. Cara, o maior problema hoje do Brasil para mim é esse. É a interpretação de texto. Você, Felipe, que é da área acadêmica, aí você sofre 10 vezes mais que eu, não tenho dúvida disso. As pessoas não sabem interpretar, cara. E por que eu tava falando isso mesmo? Aí você pega um cara como educador financeiro com uma visão meio estranha. Você fala, caramba, cara, não tem sentido o que ele tá falando. Mas é entre isso e o cara viver nas dívidas, nos juros, cheque especial, no cartão de crédito, o que eu prefiro? Cara, eu prefiro muito, traz esse cara aqui, deixa ele mostrar o que ele sabe. Lógico que não for para ferrar a pessoa que tá do outro lado lá, falar, venha, recebi um e-mail hoje do investing.com falando, seja um trader em 2 horas. Eu falei, cara, cada vez pior, bicho. Isso tá parecendo aquele como é que era? O AB-Shape lá, que era... AB-Shape, é isso minutos, mesmo. Né? 7 minutos. É isso mesmo, aí o cara vai e inventa um com 6 minutos, né? O abdômen, tanquinho de 6 minutos. Cara, 2 horas agora você vira um trader profissional, meu amigo. Isso é ridículo, cara. Então, mas tirando esses caras aí, eu brinco que é o Vida Fácil, tirando os Vida Fácil, tem muita coisa que dá pra aproveitar nos caras que... É igual o mundo libertário mesmo. Pensa bem, é um enfiando o dedo no umbigo do outro. Aqui não sei o que, o imposto é roubo. Aí o outro fala, não, tem que ter o Estado mínimo. Não dá para nós tudo sentar e ver o que
o que a gente concorda e o que dá para melhorar o mundo com o que a gente concorda. Mas não, cara, é um tal de... E o mercado financeiro tem um ego desgraçado. Você vai para o Twitter, né, para FinTwitch, cara, eu brinco assim, a gente que é homem, a gente não fica adulto, né, cara? A gente fica uma criança maior. Parece criança querendo medir o tamanho do pipi com o outro ali, sabe? Eu apostei com o outro com o Bitcoin. Cara, foda-se que você apostou. E daí que você tava certo? Você é um baita de um cagão que você chutou e deu certo. Que diferença faz pra humanidade você ter acertado a porra da sua aposta? Então, aí, cara, e eu prefiro hoje eu tenho uma visão mais amena disso. Falar, cara, o que a gente pode levar de educação financeira para quem tá fudido, que é a maioria da população brasileira? Basicamente isso. É isso aí. Mais de 65 milhões de endividados. Quando eu falo endividado, já é negativado, né? O cara que está com dívida e conseguiu ainda safar ali, né? Cara, 14% da população brasileira economicamente ativa desempregada. Então, assim, meu amigo, é fundamental esse trabalho, né? E só para a gente fechar, cara, o que falta você fazer, bicho? Você tem algum sonho, assim, aí falando como educador mesmo, sabe aquele negócio que você acorda e fala, cara, putz, se eu um dia conseguisse isso daqui, né, eu acho que eu conseguiria, de repente, fechar um ciclo. Não o ciclo, né, mas pelo menos um ciclo. Você tem esse marco ainda a realizar na cabeça? Felipe, eu tenho muita coisa, cara. Mas tinha muita coisa que se acontecesse ia ser sensacional. Um programa na TV, um show de stand-up de educação financeira, um stand-up economy. Tem muita coisa que eu podia fazer, cara. Mas eu brinco assim, cara, no dia a dia, o que importa é eu sentar a bunda aqui e gravar um vídeo para essa câmera que eu tô falando com vocês aqui. Porque qualquer coisa fora disso, lógico que tem plano, tem planejamento. Ultimamente não tem dado nem para planejar. Vocês falaram aí do empreendedor que vai lá e faz, basicamente é isso, cara, é sentar e fazer, porque se você planejar demais, não sai também, né? Eu não me cobro muito desse jeito, porque eu sou um inquieto por natureza, cara. Eu falo assim, o que eu poderia fazer aqui para levar mais valor, para criar um documentário, uma série diferente. Mas eu tenho preferido agradecer, sabe? Ser grato ao time aqui do Dinheiro com Você, à audiência nossa, ao que eu já conquistei, as vidas que a gente consegue transformar através das nossas palavras aqui e o que aparecer no meio do caminho a gente vai abraçando, entendeu? Do que efetivamente ficar... Porque é um papo meio de coach esse, mas é verdade. Você fica meio olhando o copo meio vazio, sabe? Olhando no que lhe falta e você não tem tempo para agradecer, para usufruir daquilo que você conquistou. Eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos, ainda são pequenos, né? Mas quando eram menores, a gente ficava assim, pô, que legal que ia ser quando eles crescerem, né? E agora eu já tô na fase de falar, porra, não cresce não, pelo amor de Deus, cara. Não cresce não. E sabe, aproveitar rápido, né? um momento, ser grato ao que você tá vivendo e o que a vida lhe proporcionar e você for justo àquela oportunidade, você agarra ela. Basicamente isso, porque dá para abraçar o mundo não, cara. Não dá para planejar demais. Cara, o que tá acontecendo, eu penso que na hora certa vai aparecer para todo mundo que faz um trabalho honesto, né? Que dá duro, que soa a camisa. E que é sério, que não passa ninguém para trás. Acho que tudo isso, as coisas vão aparecendo, vão acontecendo tudo ao seu próprio tempo, né? No tempo de Deus, no nosso tempo também. Só depende de não perdermos o foco, porque eu tenho muito medo desses projetos malucos aí, você vê, de stand-up, cara. Eu não tenho que parar para pensar em stand-up, concorda? Eu tenho que gravar vídeo, cara. Eu não tenho que parar para fazer stand-up. Mas cara, né, mas tem uns momentos ali que beiram, né? Tem umas piadas ali. Às vezes passa até. Fica tipo o tiozão do pavê, tipo a Praça é Nossa, sabe? Muito bom esse papo, putz. William, eu queria fazer uma última pergunta. Você é um cara otimista com, sei lá, com a educação financeira das pessoas, ou você está mais pessimista? Como é que você vê isso? Você acha que tem jeito, cara, essa tragédia que a gente tem atualmente? Cara, eu já escutei, foi um dia que eu fiquei bem chateado. Eu escutei uma vez um educador financeiro grande falando para mim, educação financeira é uma causa perdida, é uma porcaria. Eu pensei comigo, o que esse cara tá fazendo na educação financeira? Vai fazer outra coisa, você vai trabalhar num negócio que a causa é perdida? Nunca vi falar nisso. Que não acredita. Eu seria extremamente frustrado se eu não acreditasse, sabe? Eu acredito muito no propósito. Lógico que tem aquela coisa.
eu sei que a maioria das pessoas, primeiro que não vai parar para ouvir, para ser confrontado, e esse é o maior problema das pessoas. Ninguém quer ser confrontado nas suas crenças, nas suas opiniões, mesmo que por mais ridículas que sejam, né? Porque o cara, ele não se importa em assistir o vídeo que 99% fazia sentido para ele e 1% eu xinguei o político de estimação dele, por exemplo. Eu acho que esse radicalismo, essa situação das pessoas não procurarem melhorar. É aquela história, a gente fala, Vinícius, para quem quer ouvir. E eu acho que tem muito de momento também. O Felipe falou do cara ter que se ferrar para depois começar a ouvir, sabe? Essa parte eu não consigo mudar. O cara precisa... as analogias são uma bosta, né? Mas é basicamente isso. Sabe o drogado, quando a mãe, o pai, a família, a esposa, filho, fala na cabeça dele e o cara não adianta, cara, o cara não muda. No dia que ele acordar, falar, porra, eu nunca mais vou usar droga. Aí ele muda. Aí ele passa, eu deixo de ser o cara que tá buzinando na cabeça dele e fala, pô, dane-se você, William, essa educação financeira não é pra mim, não. Eu tô bem aqui, negócio de falar de dinheiro, da trabalho e tal. O dia que o cara sente que a mensagem é pra ele, aí a mudança acontece. Porque até lá, é só um cara falando e fazendo graça na frente da TV, né, do computador. Mas precisa, sim, dessa interiorização da necessidade daquela mensagem, né? O cara precisa sacar que aquilo é pra ele. Senão, não adianta a gente falar. A gente tenta muito induzir, sabe? Eu fiz um vídeo esse ano, falei, cara, a gente ia fazer de novo um vídeo de planos de começo do ano. Falei, não vamos fazer essa porra desse vídeo, cara. Eu vou fazer diferente, eu vou ligar a câmera, eu vou falar sério, eu não vou fazer uma piada sequer. Vou falar assim, você tá achando que você tá enganando quem, cara? Quem que você tá achando que você tá enganando? Todo ano a mesma porcaria. Você senta aí, você fala que você vai ser diferente, você vai ser diferente porra nenhuma. Falei desse jeito. Aí no final fala, eu quero que você fale que eu tô errado. Eu quero que você chegue no final desse ano aqui, você esfregue na minha cara, falar, você falou pra mim que eu não ia conseguir, eu consegui. Que, de novo, tem um papo de coach, de autoajuda, mas educação financeira, 80% é comportamento, se não for mais. É comportamento, é mudança de hábito, né? Não é o cara entender de Excel, de juros compostos, lógico que isso é importante, mas se o cara não resolver mudar, seja muito em aperfeiçoamento profissional, né? Em desenvolvimento profissional, do cara ganhar mais dinheiro, de saber o que dá dinheiro, o que não dá, de não cair em pirâmide, investir onde não deve. Então é uma causa, Vinícius, é hercúlea, o desafio é hercúleo, o desafio é gigantesco, mas cada alma salva parece que faz tudo valer a pena, sabe? Cara, muito legal, muito legal. Isso tudo me remeteu a uma fala da minha falecida avó, que ela falava, se não for pelo amor, vai na dor, né? E ela é realmente muito sábio isso, né? Muitas vezes você tá ali, como você falou, né, da família, né? Você tem o teu pai, às vezes você tá dentro da tua casa, da casa dos teus pais ainda, tá teu pai ali te dando uma ajuda, e, cara, mas o mundo lá fora é outro, né, meu amigo? Tem uma hora que, né, provavelmente você vai estar exposto e aí a realidade, às vezes, bate e deve bater na porta. E aí você vai ter que tomar as tuas decisões e sofrer as consequências dela. E uma das principais dessa mudança é se aceitar, né? Você conseguir aceitar que você precisa de ajuda, você conseguir aceitar que você precisa mudar, né? Você conseguir pensar diferente da grande maioria com quem você convive. E eu acho também, né, um dos principais fatores é, muitas vezes, buscar outras pessoas, né? Buscar outras referências, porque o meio, ele ajuda muito também, né? Não só a elevar, como também a jogar para baixo. Então, se você não tá, cara, feliz com o teu momento, meu amigo, busque outro momento, né? Busque fazer o outro momento. E se você ainda não consegue fazer sozinho, né, busca ajuda, busca quem pode te ajudar. O William está aqui, né, o William Ribeiro, cara, muito obrigado. Bom, vamos lá, Dinheiro com Você é o canal do William, a gente obviamente vai botar em tudo que é lugar aqui, né, na arte, mas a gente falou pouco do Dinheiro com Você, cara, canal do YouTube, o que mais tem com a marca Dinheiro com Você? Basicamente Instagram e YouTube, né, cara? É difícil você alimentar tudo, viu? Vou falar um negócio pra você. Já começar com esse negócio de Clubhouse aí, já começou a tirar minha paz. Graças a Deus tá acabando. Onda pós-verão. Onda pós-verão essa daí. Porque exige um esforço seu incrível, né? De você ficar horas falando, ou pelo menos ouvindo alguém falar, né?
Mas é difícil alimentar tudo. E é difícil também crescer em todas as redes, né? Então, eu prefiro focar bastante os esforços nossos no YouTube. Instagram demoramos para acordar, mas tá lá. Dinheiro com Você também segue a gente. Tem conteúdo diferente lá. Pílulas de sabedoria, memes, zoeiras, porque... Principalmente no Brasil, de vez em quando você tem que dar umas risadas, senão você fica doido, né? Eu diria que quase sempre, meu amigo. Sempre, nesse começo de ano aí, né, a gente tem que rir muito, cara, que pode ser a salvação, né, diante de um quadro tão complexo quanto a gente está vivendo. Com certeza, Vini, meus amigos. Cara, eu tô muito feliz. Cara, eu tô mais que satisfeito. O William, cara, muito gente boa, cara engraçado, né, que consegue falar do nível, desde o básico ao nível mais avançado. O cara saca muito ali de Bitcoin também, várias tecnicidades. Gostei bastante. Pô, eu que tô feliz de estar aqui, cara. Sempre que vocês chamarem aí, faço questão de estar presente e toca o pau no Alter aí, Vini. Toca o pau aí, cara. Quero ver esse negócio aí bombando. Vai desafiar os bancões? Não, como é que é? Mas chega lá. Né? Obrigado, né? Pô, chega lá. Você tá falando aqui de sonhos grandes do William, e qual é o sonho grande de vocês? Cara, não sei. Mas é complicado responder isso, né? A gente tem... Eu gosto de construir... Cara, eu sou mais empreendedor. Eu gosto de construir uma coisinha de cada vez, cara. Quando eu olho pra trás, por exemplo, o Alter aqui, a gente tá com um puta produto, mas não é do dia pra noite. Exato. Né? Você tem que bloquinho de bloquinho ali, quando vê você tá com um blocão. Mas... É verdade, cara. Mas antes de incomodar, na verdade, eu acho que a gente vai, antes de incomodar os bancões ali, né, a gente vai fazer muito barulho. Eu acho que o importante é esse, né, cara? É o meio, né, em que o Walter está inserido e que você também, como educador, está inserido. A gente tem que fazer barulho, né? A gente tem que se unir. Isso eu vejo muito, né, nesse trabalho que você faz, de convidar outros influencers, de você ir sempre, você está sempre disponível a participar. Cara, é isso, o caminho é esse. Unidos, cara, com certeza é forte. O Walter, a gente tem uma pegada meio come quieto aqui, cara. Você vai ver. Cara, quando eu comecei o Walter, tinha uns 3, 4 aí pessoas fazendo algo, nenhum deles existe mais. Tipo, e assim, não sei nem se existiram alguma vez, só tava na mídia falando, na orelha das pessoas. A gente mais estilo mineirinho, vai indo, quando vê, tá lá. Mas é isso aí, cara, é porque é muito trabalho para fazer, né, cara? Então. Falar é mais fácil. Essa exposição que as pessoas têm gente. E mais, vicia, viu, cara? Você vê muito CEO aí que coloca um palco pro cara, o cara tá mais no palco do que dentro da empresa. E palco pode ser, inclusive, redes sociais. Né? Sendo que o que dá dinheiro aí o seu raciocínio é o meu aqui, cara. A gente tem que sentar e fazer o nosso trabalho. Sabe? Tem que sentar e fazer o trabalho, porque. E no meu caso, em redes sociais, né, eu tenho as duas coisas que me atrapalham. É o cara que me endeusa demais e o cara que me xinga demais também. Dois jeitos que eu não mereço, sabe? A polaridade, né? Polaridade. Então o cara fala, cara, você é o melhor, tá? O outro cara xinga minha mãe, entendeu? E se você não tem uma tranquilidade mental, você fica doido, cara. Todo influenciador que eu converso, o cara tá maluco, o cara tá doidão, cara. Então, às vezes, é melhor você se afastar e falar, cara, deixa eu fazer o meu trabalho, porque focar no que importa, né, cara, é o negócio, é mudar a vida das pessoas, é fazer uma plataforma melhor para os clientes da Alter, é isso. Todo o resto é ruído, e deixa para separa as coisas, né, tem o marketing, deixa o marketing fazer, tem a hora de se expor para investidores, tudo tem a sua hora. O que não pode é fazer as coisas em detrimento do ganha-pão, né, cara? O que não pode é exatamente isso, né, cara? Inverter valores. Eu acho que você tocou exatamente no ponto. Você tem que conhecer o teu core e ir nele, entendeu? Claro que vão ter os acessórios, né, e que soma na geração de valor. E, cara, a gente está muito, muito feliz, meu amigo, muito feliz mesmo por toda a tua sabedoria, cara, a tua garra, esse teu estilo, né, de falar coisas que não são triviais, né, de uma maneira muito fácil e que cada vez mais, né, você consiga penetrar, no bom sentido, né, penetrar cara, em quem precisa ouvir, entendeu? Ali que precisa ouvir esse discurso e mudar a vida das pessoas, como você tem feito, meu amigo.
Parabéns mais uma vez Obrigado aí. pelas palavras, Felipe. Pô, toda vez que eu tiver que precisar de um mestre de cerimônia para me apresentar, eu vou chamar vocês, cara. A gente fica à disposição, cara. E você que é sócio da casa, né? A gente tem que trazer mais aqui. Obrigado, cara. Contem comigo e de novo, né? O ecossistema, tanto financeiro quanto também de criptomoedas, precisa de empresas sérias, né? Vocês sabem exatamente o que eu estou falando, de tanta porcaria que a gente já viu aí no mercado cripto, né? Tanta empresa que não merecia a confiança da gente. Então a gente precisa mostrar na prática, né, que tem sim elos, jeito de fazer do jeito certo, de fazer as coisas de maneira efetiva para todo mundo estar exposto ao Bitcoin de uma maneira certa, né? Sem correr riscos, sem prometer o que não consegue entregar, né? De uma maneira sustentável, porque o libertário geralmente ele pensa assim, pô, não precisa do Estado e deixa as empresas que se danem, as que a gente vai descobrir depois, o darwinismo empresarial vai descobrir que empresa deu certo e qual não deu, né? O tempo dirá, né, meu amigo? É isso aí. Então, mas até lá a reputação do mercado já foi pro saco, fortunas já foram perdidas, né? Então é preciso que a gente tenha pessoas sérias como vocês aí fazendo um trabalho para trazer mais pessoas e evangelizar o mercado de criptomoedas também, né? Cara, se há um elo em comum, não tenho a menor dúvida de que é esse, né? O trabalho que a gente desenvolve aqui, que você faz aí, e mais uma